tipos de força, pessoal. Tu tens que saber, numa questão de dinâmica, os tipos de força. Tem que saber. A primeira força que sempre vai ter, que vai ser exercida sobre o corpo, é a chamada força-peso. A força-peso é a força de atração gravitacional que os corpos, os planetas exercem sobre os corpos. É uma força de atração gravitacional. Essa força, como é que eu calculo? Anota aí. Força-peso é massa vezes gravidade para saber o módulo. A representação do peso, sempre o planeta puxa ele para o centro. Mas num plano, quando tu desenha a questão, tu sempre coloca o peso apontando para baixo, tá? Então, P igual a mg. Lembrando, massa em quilogramas, gravidade em metros por segundo ao quadrado e o peso é uma força. Então, o peso é em Newton. Ó, professor, eu achei que peso era em quilograma. Não, pessoal, massa em quilogramas. E lembrando também, se eu pego um corpo e levo daqui da Terra para a Lua ou para um outro planeta, a massa se mantém constante. O que muda é o campo gravitacional, consequentemente o peso, beleza? Força normal, pessoal. A força normal sempre tem que ter uma superfície de contato. Então, por exemplo, ali, ó, quando eu coloco um corpo em cima da superfície, para que aquele corpo não penetre em cima da superfície, por exemplo, a minha mão aqui agora vai ser a superfície. Larguei a garrafa. Para que a garrafa não penetre na minha mão, a minha mão faz uma força normal para cima para segurar a garrafa. É isso que as superfícies fazem. Então, quando tu está de pé, o planeta Terra está te puxando para baixo. Mas a superfície faz uma força para cima, normal, perpendicular à superfície, para que tu não penetre na superfície. Tá? Então está aí a tal da força normal. Força de tensão ou tração, pessoal. Olha só. Tem que ter uma corda envolvida no teu problema. Então ali, ó, a corda faz força sobre o corpo e tá vendo que tem duas forças representadas sobre o corpo? Uma é a força peso. A força peso sobre o corpo é para baixo. Então, o planeta Terra está puxando, ao invés de ser a mão de uma pessoa segurando aquele corpo, aquela esfera, é uma corda. É uma corda. Agora, olha a pergunta que eu vou fazer para ti. Aquela tensão é sempre numericamente igual ao peso? Sim ou não? T é igual a P, sim ou não? Resposta: depende. Como assim? Depende do estado. Se aquela esfera aqui estiver em repouso, quanto é que é a resultante? Em repouso, resultante é 0. T igual a P. Se estiver em repouso. Ou MRU. Agora, por exemplo, se aquilo ali tivesse preso no teto de um elevador e estivesse acelerando, pode estar acelerando para cima ou para baixo. Se estiver acelerando para cima, resultante para cima. Resultante para cima, quem é que é maior? T maior que P. Agora, pode ter resultante para baixo. Pode ter resultante para baixo. Se a resultante é para baixo, aí T é menor que P. Ok? Então, eu não sei dizer quem é maior se a questão não me falar o estado. Então, te concentra no estado mecânico desse corpo, que é aquela tabelinha que eu botei com aqueles 5 estados mecânicos. Tá beleza? Segue, próxima força, força elástica. Para ter força elástica no teu problema, tem que ter o quê para ter força elástica? Tem que ter uma mola. Essa mola, pessoal, ela pode estar, olha lá, ó, duas figuras. Essa mola, ela pode estar presa, ela pode esticar, ela pode estar esticada, distendida, ou essa mola pode estar comprimida. Quando a mola está esticada, ela tá vendo que ela está puxando. Tá? Quando ela está comprimida, ela empurra o bloco. Tu tens que saber a lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? A lei de Hooke me diz que o módulo da força elástica é sempre calculado com K vezes X. Anota ali. Força elástica é K vezes X. Tá, pessoal? Sempre que tu achar dificuldade nessa revisão, eu quero que tu vá lá no canal do YouTube, tu vá lá nas aulas premium e tu olhe novamente a aula. Essa é a aula de revisão. O aluno já tem que ter tido, então, essa aula. Tô lembrando as coisas aí, beleza? Então, ó, peso normal, tensão elástica. O que está faltando? A campeã de Enem, a tal da força de atrito. Pessoal, força de atrito. Muito cuidado agora.
A força de atrito existe sempre, nem sempre, ele pode dizer que, ele pode idealizar, aliás, na prova de 2014 ele idealizou, tinha uma esferinha que se mexia e não tinha atrito, numa das questões, tá? Então pode acontecer na questão ele desprezar o atrito, pode acontecer. Agora, quando ele coloca atrito, o atrito, primeira coisa que tem que saber, ele existe por causa dos encaixes das duas superfícies. Imagine que isso aqui são irregularidades de uma superfície e aqui irregularidades de outra. Quando eu largo um objeto, as duas superfícies se encaixam. Aí eu tento movimentar esse objeto aqui e a superfície de baixo não deixa se movimentar. Nós temos duas classes de força de atrito. Nós temos a força de atrito estático, presta atenção, força de atrito estático, que é quando o corpo está em repouso em relação à superfície. Aí a força de atrito é estático. Bom, se o corpo está em repouso em relação à superfície, a resultante das forças é zero. E se a resultante das forças é zero, olha o que vai acontecer ali, ó. A força que tu põe para um lado se anula com a força que tem para o outro lado. As pessoas se confundem muito, pessoal, com o seguinte: força de atrito estático não se calcula. Como assim não se calcula? Depende. O que eu calculo é a força de atrito estático máxima, a FAT máxima, força de atrito estático máxima. Essa força eu calculo com μ estático vezes normal. Então vamos tomar muito cuidado agora, tá? Vamos tomar muito cuidado. O que eu tenho aqui? Eu vou te mostrar agora o tipo de problema que as pessoas costumam errar muito, tá? Erro comum. Olha lá, tem uma pessoa empurrando um bloco. A massa do bloco é 100 kg. Ou seja, o seu peso é de 1000 newtons. Por que o peso é 1000 newtons? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Massa 100 kg. 100 kg vezes 10 metros, peso 1000 newtons. Então, peso é 1000 newtons. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,5. Então, olha o que foi dado. Eu te dei o μ estático, beleza? E nós vamos achar normal, certo? Só que essa conta, presta bem atenção, é a força de atrito estático máxima. Tá, mas o que é isso, professor? É a força que tu tem que ultrapassar para conseguir botar em movimento. Então, olha o erro comum. O cara vem aqui, tá, beleza, professor, eu sei que o peso desse bloco aqui tá lá, 1000 newtons para baixo. Aqui 1000, beleza. Como ele não acelera na vertical, minha flecha tá horrível, mas tudo bem. Eu tenho que ter uma normal para cima de quanto? 1000 newtons. Por quê? 1000 newtons para baixo e 1000 newtons para cima. Ai, eu quero ver o que fazer aqui o zero com esse lapisinho aqui do PowerPoint. Tá? 1000 newtons para baixo. Deu. 1000 newtons para baixo, 1000 newtons para cima. Então, o que o aluno faz? Presta atenção agora. O que o aluno faz? Quanto vale? Olha a pergunta. Tá, se o μ é 0,5, se o homem empurra o bloco com 80 newtons, quanto é que vale a força de atrito estático que o solo exerce sobre o bloco? Então, a pessoa, elas costumam a fazer aqui, ó a FAT. Ah, professor, entendi. É μ vezes normal. μ vezes normal. Então, o cara vem aqui, pega o 0,5, tá aqui, põe o 0,5, beleza, põe o 0,5 e multiplica por quem? Pela normal, tá lá, pelos 1000 newtons. Ai, meu Deus, quero ver eu conseguir fazer. Vamos lá. Vou fazer, anota aí, tá? Tenta entender a ideia, tá? Então, 0,5 vezes 1000 newtons, tá, encontrei 500 newtons. Então a força de atrito estático é 500 newtons, né, professor? Não. Como não? Pessoal, aí é que está a manha da força de atrito estático. Esse valor que eu acabei de calcular, 500 newtons, é o valor que a pessoa tem que ultrapassar para colocar em movimento. É. Então, se o cara fizer 80 newtons, ele ultrapassou 500 com 80 newtons? Não. Então, se o cara fez 80 lá, ó, para a direita, 80 para a direita,
Eu pergunto, entrou em movimento ou não entrou em movimento? Resposta, não, porque eu tenho que ultrapassar o 500 newtons para colocar em movimento. Bom, se ele não entrou em movimento, ele está em repouso. Se ele está em repouso, quanto vale em repouso a força resultante em repouso, pessoal? A força resultante valerá zero. Valerá zero. E se a força resultante vale zero, se eu empurrar com 80, quanto o chão vai segurar? O chão vai fazer no sentido oposto para não deixar o corpo se movimentar. 80. Então a FAT vale 80? Sim. Por que a FAT vale 80? Porque é quanto que o chão teve que fazer para anular a força que eu fiz. Tá, e se eu fizer 300? 300 é o movimento? Não. A FAT máxima é 500. Então se eu fizer 300, o chão faz 300. Faz 300. Beleza? Agora, o que acontece aqui? Tá, e se eu fizer 490? O chão faz 490. E se eu fizer acima de, por exemplo, 500? Aí vai se movimentar. Se tu fizer acima de 500, aí vai se movimentar. Beleza, pessoal? Então, ó, vamos se ligar. Então, pessoal, olha só. Eu quero mostrar para vocês... e a força de atrito cinético. Essa sim, pessoal. Essa força de atrito cinético sempre será o Mi cinético vezes a normal. Então, eu não calculo a estático. Na estática eu consigo calcular o limite a ser ultrapassado para colocar em movimento. Agora, tu vai dizer, tá, mas a Mi estático, a força de atrito cinético é a mesma coisa que a estático? Não. Olha aqui. O formato da expressão é igual, é Mi vezes normal. Só que o Mi cinético não tem o mesmo valor que o Mi estático. O Mi cinético, quando o corpo está sendo arrastado, é sempre cinético quando há um movimento entre as duas superfícies em contato. Então, eu pego o Mi cinético e multiplico pela normal. Só que esse Mi cinético sempre é menor que o estático. Daqui a pouco nós vamos discutir isso aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, pessoal, que é o seguinte. Olhem que interessante, olhem que interessante. Eu vou até mostrar aqui, ó, para vocês, tá? Olha só. Esse site, ele é muito legal. FET, simulações interativas. Aqui, ó, tu tem vários, ó, já mostrei em outra aula. Tem biologia, química, matemática, tá? E aqui, ó, eu seleciono física e movimentos. Aí tem esse aqui, ó, força e movimento. Eu já abri ele aqui. Ele abre inclusive no iPad, ó, HTML5, tá? E aí, olha só que interessante essa historinha aqui. Eu vou pegar aqui, pessoal, ó, e vou botar, tá, a soma das forças, as massas e a velocidade. E aqui, ó, tem atrito, ó. Aqui eu posso mexer no atrito. Legal que tu pode interagir, ó. Então eu pego aqui a pessoa e ó, tá vendo? Tá empurrando com 7. Olha aqui, ó, a soma das forças, ó, resultante das forças. Então 4, 6, ó, não tá se movimentando. Então, se eu faço 32, o solo faz 32. Se eu faço 53, o solo faz 53. E nota que a soma das forças continua zero. Então vai lá, 60, 64. Estou aumentando a força. Opa, sobrou força. Olha lá, 10 newtons de força. Então agora eu ultrapassei a força. Agora a velocidade está aumentando. Olha lá, ó. Tá vendo que tem força resultante? Ó? Então depois que eu movimentei, aí tem aceleração. Agora eu vou fazer o seguinte, eu soltei a caixa. Quando eu solto a caixa, tu vê que ela continua em movimento? Por que ela continua em movimento, a caixa? Porque a velocidade adquirida para a direita dessa caixa faz que por inércia ela continue em movimento. Então depois o que aconteceu ali? Ela estava com movimento para a direita, força resultante no sentido contrário dela foi freando. Então é bem interessante vocês darem uma mexida para vocês entenderem a ideia da força de atrito estático. Ó. Enquanto que não se movimenta, a força de atrito estático é variável. Depois que ultrapassei, bom, agora eu vou colocar em movimento. Beleza? Então deem lá uma pesquisada, tem vários aqui, ó. Aqui tu vai movimentar, às vezes tu tem atrito, não tem atrito. Tu vai fazer força resultante massa vezes aceleração. Aqui tu vai fazer, né, ali, ó, vai aplicar as forças. Então eu recomendo vocês darem uma olhada lá no FET. Tu pode aumentar, diminuir o atrito. Muito interessante aí as animações do FET. Voltando
para agora a nossa planilha Excel aqui. Excel, tô doido. PowerPoint, tá? E aí olha o que nós vamos ter. Questões Enem, tá? Ali só mostrando o pneu de um carro arrastando, já vou falar uma questão sobre isso aí, tá? Olha esse carrinho aí, ele freia e ele arrasta o pneu, tá? Os carros hoje em dia têm ABS, justamente para não arrastar. Por que isso? Já vamos ver aí nas questões Enem. A primeira questão que eu quero ver, Enem 2011, segunda aplicação. Lembrando que para alunos premium, todas as questões do novo Enem já estão resolvidas. Essas questões, basta entrar lá na área do revisão, correção de provas, tem todas as provas do Enem corrigidas do novo Enem, beleza? Vamos lá, Enem 2011-2. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência do deslocamento dos corpos e é gerada devido às irregularidades entre as superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Na figura, os vetores que representam as forças provocam os vetores que representam a força que provoca o deslocamento e o atrito são. Então ele quer saber as flechinhas, bem fácil a questão. Olha ali. Qual é a força que representa o deslocamento e a que representa o atrito, tá? Então vamos voltar ali. Olha aqui, pessoal. Essa daqui, quem é essa daqui? Que tá ali a flechinha, ó. Essa aqui é a normal. Essa aqui é a peso. Ele perguntou a força que provoca o deslocamento, tá aqui, ó. O cara tá tentando empurrar para a direita, né? E lá, ó, em contato com o solo, tem a força de atrito. Então uma flechinha para a direita e uma flechinha para a esquerda. Tá lá, ó. Tá? Não, tu viu, ó, que todas as outras combinações tem o quê? Tem forças para baixo e para cima, que não é a força que ele pediu. Aqui seria peso normal, aqui seria peso e a força para provocar o deslocamento. Então, essa questão relativamente fácil, alternativa A, de Argentina, para essa questão do Enem. Próxima questão. Clássica questão do ABS, já caiu umas 2 vezes no Enem, questão sobre ABS. Vamos lá então. O freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas. ABS significa Anti-Blocking System, sistema de antiderrapagem, anti-bloqueio das rodas. Testes demonstram que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. Tu não quer bloquear e arrastar as rodas. Por quê? O ganho de eficiência na frenagem, na ausência do bloqueio das rodas, resulta. O coeficiente de atrito estático torna-se igual ao dinâmico do momentos antes da derrapagem? Deixa quieto, vamos ver. O coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. Pessoal, eu falei para vocês, acabei de falar, o estático é maior que o dinâmico. Tá aí já. Mas olha só, continua. Cuidado, questão do Enem. O coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico. Beleza, isso aí, professor. Não é igual. É maior o estático. Olha lá. Independentemente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Tá certo isso, pessoal. Professor, mas na Fórmula 1, né, o que acontece? Os caras põem pneu largo. Pois é. Na verdade, essa questão está mal formulada. Porque quando a superfície é elástica e justamente o pneu é elástico, a área faz diferença. Esse aqui foi o gabarito, tá? Agora vamos ver as outras, tá? O coeficiente de atrito estático ser menor. Não é. A superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior com as rodas desbloqueadas, independente do coeficiente de atrito. Não é independente do coeficiente de atrito. A superfície de contato entre os pneus e o pavimento ser maior e o coeficiente de atrito estático ser maior. O cara poderia marcar aí, por exemplo, o aluno que sabe muita física, sabe que... É que assim, que história é essa da área? Pessoal, a área, quando eu tenho 2 sólidos rígidos, a área não interfere. Só interfere o tipo de superfície. Então, se eu ponho madeira com madeira ou madeira com metal, aí vai mudar o coeficiente de atrito. A área não faz diferença e era isso que ele quis dizer, por isso que ele marcou como alternativa correta a alternativa B. Mas, na verdade, essa questão ela poderia ser discutível. Vamos tirar o que tem de bom dessa questão, então. O que tem de bom dessa questão é que o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético. Sempre maior. Ok? Segunda coisa.
O ABS, quando eu piso, ele nunca deixa as rodas arrastarem. Então, se o teu carro tem ABS, tu pisa no freio, tu vai ver que as rodas, se tá um dia de chuva, elas não arrastam, aí tu não perde o controle do carro, tá? Então, para que é o ABS? Para que o atrito estático entre o pneu e o chão sempre é estático, não vire cinético e a roda não arraste. Beleza, pessoal? Então agora a gente já está se encaminhando para o final dessa aula e nós vamos falar da força centrípeta. Nós falamos anteriormente que sempre que o corpo fizer curva, o que tem na curva? O que tem na curva? Aceleração. Por quê? Por que mesmo tem aceleração? Porque tem aceleração centrípeta. E se tem aceleração, aula de hoje, se tem aceleração, tem força resultante. Tem força resultante. Beleza? Então, se eu tiver um corpo em movimento circular, e o movimento que mais aparece é o MCU, movimento circular uniforme, aula passada, eu tenho aceleração. E se eu tenho aceleração, aula de hoje, eu terei força resultante. O detalhe é que a força centrípeta, muita atenção no que eu vou falar, a força centrípeta não é uma força atuante como o peso, a normal, a tensão, a elástica e o atrito. Não é. Não. Porque a força de atrito, essa é a força centrípeta. Já vamos corrigir aqui na hora, a gente já corrige, olha ali, ó. Errinho na digitação, deu já corrigido. Então, a força centrípeta é a força resultante. Como assim é resultante? Sim. Ela não é uma atuante. Eu não coloco no corpo. Porque o diagrama de forças, como o edital diz, é assim: ó, eu pego o corpo e ponho o peso, normal, tensão, tararara, como aquela questão que nós fizemos ali da força de atrito. Isso é o diagrama de forças. Depois que eu fiz o diagrama de forças, eu faço a força resultante. Para quê? Para que da força resultante eu ache a aceleração. Pois bem, eu estou te dizendo que a força centrípeta não é uma força atuante. Ela é uma força resultante. Como é que eu sei disso? Porque a força centrípeta causa aceleração centrípeta. Tu lembra como é que se calcula a aceleração centrípeta? Se tu não lembra, memoriza. Já caiu questão do Enem pedindo só o cálculo da aceleração centrípeta. Então, quem não lembra, põe lá. Velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Ou, aula passada, aula de MCU, angular ao quadrado vezes o raio. Beleza, pessoal? Aula de hoje. Se força resultante, usa de lógica, é massa vezes aceleração, FR igual a MA, então a força resultante, só que nesse caso ela é especial, é centrípeta, é massa vezes aceleração centrípeta. Só para confirmar, olha lá a figura. O cara está em MCU, certo? Está em MCU. Olha lá no slide, ó. Tá vendo o ângulo entre a velocidade e a aceleração? Perpendicular. Então, essa aceleração, quem está causando é a força resultante. E como é que se chama a força resultante causadora da aceleração? Força centrípeta. Então, pessoal, essa força resultante causa a aceleração centrípeta. Por isso que força centrípeta, M, massa, vezes aceleração centrípeta. E tu está vendo que a força resultante é perpendicular ao movimento? Força resultante não precisa ser no sentido do movimento, tá? Relação histórica entre força e movimento, ela não precisa, tanto que aqui é perpendicular, é 90 graus. Então, como eu calculo a força centrípeta? Olha aqui que importante, é a massa velocidade ao quadrado sobre o raio da curva que foi feita, beleza? Exemplos, primeiro exemplo, essa já caiu no Enem, olha ali, exemplo. Eu tenho uma pessoa que segura uma corda presa a um objeto que está fazendo um MCU. Está fazendo um movimento circular e uniforme. Diagrama de forças. Bora, diagrama de forças. Isso é uma vista de lado ali, né? Então, olha ali, ó. Peso para baixo, tá? Peso para baixo. Aqui, pessoal, não tem normal, porque não está em cima de uma superfície. Tanto que isso aqui sempre tende a descer um pouquinho. E aqui tem uma força que é chamada de força tensora. Por que tem tensão ali para o centro da circunferência? Porque tem uma corda. Nessa situação, nesse exemplo importante, nesse exemplo, a força centrípeta das atuantes, quem é que está apontando para o centro? Nesse exemplo,
Depende da questão, a força centrípeta é a força tensora. Então, tu já notou que quanto mais tu girar, mais rápido tu gira, mais tensiona? Por quê? Porque mais rápido, mais velocidade. Força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Mais velocidade, mais força centrípeta tem que ter. Então, maior é a tensão. Agora, olha esse GIF animado. Olha esse GIF animado aí. Tá vendo que tem uma cordinha essa é uma vista de cima. Eu tô olhando aquele problema anterior de cima. Enquanto que tá girando, a tensão, ó, Ft, a força tensora, puxa e causa aquela aceleração em verde. Quando a tesoura corta, olha lá o que acontece. Ao romper a corda, cessa a força tensora. Bom, mas a força tensora era a força centrípeta. Qual é a conclusão? Se a força tensora era a força centrípeta, então o corpo sai na direção que era da velocidade, que é a direção tangente. Então o corpo sai pela tangente. Então, nessa situação, a tensão é a centrípeta e é a responsável pela curva. Uma situação importantíssima. Anota aí, pessoal. Anota aí. Importantíssima. Todo corpo em órbita de um planeta, por exemplo, ao redor da Terra nós temos vários satélites. Por exemplo, satélites geoestacionários. Geoestacionário demora 24 horas para dar uma volta. Ele está sempre na mesma posição em relação à superfície. Ou a Lua está em órbita ao redor da Terra. Sempre que um corpo estiver em órbita, tá vendo, ó? M1 da Terra puxa a Lua. Então nós temos aqui a força gravitacional. Sempre que um corpo estiver em órbita, a força centrípeta, sabe quem é a força centrípeta? A força centrípeta é a força gravitacional. Então, se perguntarem para vocês, por que a Lua, apesar de ser atraída pela Terra, não cai na Terra? Por que a Lua não cai na Terra se a Terra está puxando a Lua? Porque a Lua sofre uma força centrípeta que só mantém o movimento circular. Beleza, pessoal? E para terminar a nossa aula, plano inclinado. Sempre que nós tivermos um plano inclinado, eu recomendo tu trocar o peso por suas componentes ortogonais Px e Py. Só para lembrá-los, ó, quantas forças eu tenho? Peso fisicamente, peso, fat e normal. Só que eu vou trocar o peso, olha lá, eu vou trocar o peso por Px e Py. Px é P seno alfa e Py P cosseno alfa. Como é que é o macete? Px está descendo, ó o macete, descendo o plano. Então Px, P seno. Se Px é P seno, Py é P cosseno. Como o corpo não acelera nessa direção, cuida aí. Num plano inclinado, a normal é igual ao Py. Então, se pedir assim, um corpo em cima de uma superfície inclinada, calcule a normal. Tu vai calcular Py, tu vai pegar o peso e vezes o cosseno desse ângulo, tá bom? Agora, como é que eu calculo a fat? Muito cuidado. A fat rampa acima é o quê? É mi vezes normal. Só que cuida aí, hein? A normal é Py, que é mg cosseno θ.